Fala galera do YouTube, estou aqui no vídeo de hoje para mostrar a vocês os 9 consoles que fracassaram. Os 9 consoles que fracassaram na década de 80, nos anos 90 e até agora também nos anos 2000. Assista o vídeo até o final e veja. Em primeiro lugar, vamos começar a falar do Vectrex da Smith, lançado em 1982 por $200. A ideia, o Vectrex não era um console ruim. Numa época em que muitos arcades populares como o Tempest e o Battlezone usavam gráficos vitoriais, o Vectrex foi o primeiro até o momento e único a levar a mesma tecnologia para os lares. O aparelho era uma unidade completa incluindo um monitor CTR de tubo monocromático, de folhas de plástico colorido colocadas sobre ele para simular cores. Agora galera, o que deu errado é que o Vectrex chegou na hora errada. Fortes vendas em novembro de 1982 incentivaram a Milton Bradley, uma fabricante de brinquedos, a comprar a General Consumer Electric, distribuidora do console, bem a tempo para a grande quebra no mercado em videogames nos Estados Unidos em 1983. Milton Bradley perdeu milhões com o Vectrex e o descontinuou em 1984. Mas mesmo 3 décadas depois, o Vectrex mantém fiéis seguidores que ainda lançam novos jogos para o aparelho. Nada mal para um fracasso comercial, hein? Galera, olha o formato do controle desse videogame, devia ser um horror jogar nisso aí. Agora vamos para o segundo lugar. O Lynx da Atari, lançado em 1989 por $180. A ideia, a Atari produziu alguns consoles terríveis ao longo dos anos, mas o Lynx não era um deles, em parte porque foi desenvolvido por uma empresa chamada Epis e apenas produzido e distribuído pela Atari. Lançado apenas um mês após o primeiro Game Boy, em termos tecnológicos, o Linux deixava o concorrente no chinelo. Ele tinha uma tela LCD colorida, iluminada de hardware para zoom e rotação de imagens, que permitia a simulação de ambientes tridimensionais como o jogo Blue Lightning, um processador de games moderno de combate aéreo, como a série Ice Combat tinha em mente, que foi o primeiro Game Boy com tela colorida. Chegou ao mercado quase 10 anos depois, em 1998, o primeiro portátil da Nintendo, com uma tela iluminada, só foi lançado em 2004. O que deu errado, galera, era que o Linux era grandalhão. Inicialmente custava o dobro do preço do Game Boy e, para piorar, não tinha muitos dos jogos que os gamers queriam. A Atari praticamente abandonou o Linux à própria sorte em 1994, focando seus esforços em um outro console chamado Jaguar, do qual falaremos mais tarde. Assim como no caso do Vectrex, o Linux ainda conta com uma comunidade de entusiastas. Em 2009, uma empresa norte-americana chamada Superflight tem lançado um jogo chamado Zaku, o primeiro novo jogo para o console desde a década de 90. Agora vamos para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, vamos falar do Commodore 64 Gamer System da Commodore, lançado em 1990 por €100 e vendido apenas na Europa. A ideia do Commodore, considerado o Ford modelo T dos computadores, o Commodore 64 foi o primeiro computador doméstico de baixo custo e por muitos anos dominou o mercado, acumulando uma impressionante biblioteca de jogos no caminho. O problema é que muitos desses jogos dependiam do teclado, afinal de contas o Commodore era um computador, mas isso não impediu que a Commodore Internacional a criar o C64 Game System, C64 GS. Internamente ele exatamente igual a um Commodore, mas sem teclado, e a teoria poderia rodar qualquer jogo em cartucho desenvolvido para o computador. O que deu errado, qualquer jogo, desde que por algum motivo ele tivesse sido desenvolvido sem uso do teclado em mente. Além disso, o C64 GS vinha com um joystick terrível, apelidado de Aniquilador, que tinha uma tendência a quebrar facilmente. Agora vamos para o quarto lugar, vamos falar do CDI da Philips, lançado em 1991 por $700. A ideia, se o futuro dos jogos são o sistema de multimídia, como parece ser a opinião da Microsoft com o Xbox One, a empresa deve agradecer ao Compact Disc Interactive CD, um sistema desenvolvido pela Philips que deveria ser uma mistura de CD Play e um console de videogame, embora evite usar a palavra videogame perto deste fracasso. A Philips apostou tudo no CDI, desenvolvendo um novo padrão para CDs interativos chamado de Green Book, e até mesmo licenciado a tecnologia a outros fabricantes.
O que deu errado? A Philips vendeu seu console aos consumidores por um preço exorbitante, inclui com ele alguns dos piores controles e jogos de todos os tempos. E para piorar, a empresa usou personagens adorados da Nintendo em jogos terríveis que se pareciam com mais um show de marionetes bizarro. Explicou a Philips. Fez uma parceria com a Nintendo para criar um CD-ROM para o Super NES, que acabou sendo cancelado, e como parte do acordo, ganhou o direito de criar jogos com os personagens da Nintendo. Com o resultado, o CDI recebeu alguns dos piores jogos na série Mario e Zelda em todos os tempos, imperdoáveis. Agora vamos para o quinto lugar, vamos falar do Jaguar da Atari, lançado em 1993 por $250. A ideia, o Jaguar, merece a honra de ser o sistema que matou a Atari. Apesar de chegar ao mercado muito antes de contemporâneos como a Sony, PlayStation ou Sega Saturn, apesar das alegações da Atari de que ele era o único sistema 64 bits, o console nunca conseguiu o sucesso. De 1993 a 1995, a Atari vendeu apenas 125 mil unidades. Em contraste, a Sony vendeu 100 mil PlayStation apenas nos Estados Unidos durante a primeira semana das lojas, em setembro de 1995. O que deu errado, o Jaguar estava provavelmente condenado antes mesmo do lançamento. Anos de vendas fracas machucaram a reputação da Atari no mercado de hardware, e o Jaguar se tornou vítima da excitação dos consumidores. Os desenvolvedores não se interessaram em fazer jogos para um sistema que parecia destinado ao fracasso, o que tinha um bom número de bugs, e os jogadores se recusaram a comprar um console sem jogos, uma clássica situação de ovo de galinha. O console teve alguns títulos de destaque como Alien vs Predador e Tempest 2000, mas não em número suficiente para salvá-lo. E o controle imenso com o teclado numérico enfiado no meio do caminho não ajudou. O controle do Jaguar pode ser o mais mal projetado de todos os tempos. O console foi descontinuado em 1996, a divisão de hardware da Atari foi fechada. Agora vamos para o sexto lugar, vamos falar do 3DO Interactive Multiplay da 3DO Company, lançado em 1993 por $699. A ideia, o 3DO não era uma ideia ruim. O fundador da 3DO Company, Triple Records, imaginou uma central multimídia baseada em CD-ROMs e produzida por parceiros licenciados, entre eles a Panasonic, Samsung, a Google Star e a atual LG. O que deu errado? O fracasso do 3DO começou com um número de $699, isto é quanto você teria de gastar em 1993 para ter um 3DO. Para justificar este preço extorsivo, a empresa tentou pressionar o aparelho como um componente topo de linha de um sistema de entretenimento doméstico e não como um console de videogame. Apesar de alguns ótimos jogos, com muitas versões de jogos de PC, o primeiro jogo da série Need for Speed e até mesmo a última versão do fiel arcade Super Street Fight, 3DO vendeu pouco e foi abandonado em 1996 sem sucesso. Agora em sétimo lugar vamos falar do 32X da Sega, lançado em 1984 por $160. A ideia, vamos ser diretos, o 32X não é um console, ele é um upgrade para o Mega Drive, que adicionava um processador de 32 bits e um novo sistema de áudio e vídeo ao console da Sega, que na época já tinha 6 anos no mercado. O 32X era plugado ao slot de cartucho do Mega Drive, e os jogos plugados a um slot no 32X, gamers com mais dinheiro e espaço na sala poderiam acoplar ao conjunto um Mega Drive CD, o drive de CD-ROM do Mega Drive, criado o 32X CD, um monstrinho cujo tamanho e feiura desafiava os limites do bom senso. E agora em oitavo lugar vamos falar do Sega Saturn, lançado em 1995 por $400. A ideia do Saturn, galera, tudo começou com um lançamento surpresa durante meses. A Sega anunciou que o console seria lançado em setembro de 1995 e chegou a batizar o dia 2 de setembro daquele ano, um sábado, como Saturn Day. Uma brincadeira com Saturn Day. Então, durante sua palestra, a primeira E3 eletrônica eternamente expor uma das principais feiras no mercado de videogame, o presidente da Sega chocou a todos, presente anunciando que o Saturn estaria disponível imediatamente e com apenas 6 jogos, quase todos feitos pela Sega. O lançamento às pressas prejudicou o Saturn.
O que deu errado, galera? Os desenvolvedores se revoltaram furiosos com o fato de que o lançamento surpresa lhe custou a oportunidade de lançar 6 jogos juntos com o console e aproveitar o interesse inicial dos games. E os desenvolvedores também se revoltaram, já que apenas 4 redes varejistas foram selecionadas para vender o Saturno durante o lançamento. E então, os jogadores se revoltaram quando viram o preço de $400. Some a tudo isso, um dos momentos mais importantes na história dos games, com o público E3 ainda chocado com o anúncio da SEGA. Steve Reiser, o presidente da Sony Computer Entertainment America, subiu ao palco durante a apresentação da PlayStation e fez um discurso de poucas palavras. 299 se referindo ao preço do console, e a plateia veio abaixo. O destino do Saturno estava selado. O PlayStation se tornou o primeiro console a vender 100 milhões de unidades. O Saturno custou à SEGA 270 milhões e 1/3 dos seus empregados. Agora vamos para o 9º lugar, vamos falar do Virtual Boy da Nintendo, lançado em 1995 por $180. A ideia, muito antes do Oculus Rift, havia o Virtual Boy, o sistema de realidade virtual da Nintendo. Claro que, como cabe a um produto de 1995, o Virtual Boy era um tanto mais primitivo que o Rift, a sua tela colorida com resolução Full HD. O que deu errado, mais especificamente por primitivo, querendo dizer que o Virtual Boy era capaz de exibir imagens em apenas 2D, em uma cor vermelha, e não era lá a realidade virtual. Considerado que não havia qualquer sistema para rastrear o movimento da cabeça dos jogadores, o efeito tridimensional é basicamente usado para dar uma sensação de profundidade em jogos em 2D. E também tinha poucos jogos, e só 14 jogos chegaram ao mercado nos Estados Unidos. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Tchau, até a próxima.